sétima aula. Nossa aula vamos falar sobre alça relativa e absoluta, ok? Para começarmos, vamos então já ao nosso Excel. E hoje não temos folha de sumário, porque é mesmo só isso para hoje, alça relativa e alça absoluta. O que é alça relativa? A alça relativa é o padrão, não é? Endereçamento padrão no Excel. Por exemplo, eu vou fazer essa soma, ok? FC17 mais D17 dá igual a 21. Então, e nós falamos de preenchimento automático na aula passada, okay? Quando eu uso a alça de endereçamento, a alça de preenchimento automático, quando eu uso a alça de endereçamento ou preenchimento automático e endereço ela para baixo, ok? Todas as minhas células, todas as células vão estar então preenchidas, ok? Todas essas células vão estar preenchidas através do endereçamento automático ou então da alça relativa, ok? Bom, é assim que funciona a alça relativa no Excel. Vamos ver, C17 mais D17, C18 mais C18, ok? C19 mais D19. O que acontece? Como é que o Excel percebe isto? Bom, o Excel vai, por exemplo, fizemos C17 mais D17 e o Excel, no endereçamento, ele vai baixar uma célula e uma linha por vez. Esse é o padrão, esse é o normal, ok? Baixou uma célula, saiu da C17. Como íamos explicando, o endereçamento relativo, ele então vai endereçar linha por vez, ok? Por exemplo, da C17 ele veio, ok? Da C17 ele baixou para C18, ok? E da C18 baixou para C19. O endereçamento relativo é exatamente isso, faz exatamente isso. Baixa uma célula, ou seja, uma coluna e uma linha por vez, ok? Bom, enquanto que o endereçamento absoluto, ele fixa, ok? Os valores de uma linha ou de uma célula, ok? Acontece dessa forma. Vamos eliminar esse cálculo e vamos fazer igual, por exemplo, C17 mais D17. Suponhamos, ok? Vamos aqui fazer uma explicação rápida. Ok. Eu tenho C17, ok? E vamos aqui nessa explicação. O que é C17? O que é C? C é a minha coluna, ok? C é uma coluna. E o que é 17? É uma linha. A interseção entre uma coluna e uma linha gera então uma célula, ok? Então, quando eu quero usar a alça absoluta, ok? Quando eu quero usar uma alça absoluta igual C17 mais D17, quando eu quero usar a alça absoluta, o que acontece? Eu posso fixar os valores, eu posso fixar, prender, fazer com que não se mova, fixar ela na posição que está. Posso fixar uma coluna, ok? Uma coluna que é representada no Excel pelas letras A, B, C, D, E, F, G até
o final, ou posso fixar uma linha que é representada pelos números, colunas, ok? E linhas, colunas e linhas. Então, para fixar essa coluna ou essa linha, eu uso o sinal de cifrão. O sinal de cifrão que eu coloco através da tecla F4, ok? Quando eu clico em F4, ele fixa tanto a linha, ok? Aparece um cifrão em frente antes do 17 e aparece um cifrão também antes do C, ou seja, antes da coluna, ok? O F4 vai fixar tanto linha quanto coluna. Se eu apertar novamente F4, ele só fixa a linha, ou seja, só os valores a linha 17 vai permanecer fixa. E clicando novamente F4, ele vai fixar a coluna e clicando novamente F4, o símbolo então de cifrão ele desaparece, ou então a alça absoluta desaparece. Vamos supor que eu quero, ok? Que esse valor da coluna C permanece fixo. Esse valor da coluna C permanece fixo, ou seja, a linha C permanece fixa, mas vai mudando, perdão, a coluna C permanece fixa, ok? Coluna C permanece fixa e só vai mudando as linhas. Então eu vou dar F4, F4, F4. Eu fixei a coluna, mas a linha permanece, ok? Solta, vai sempre fazer o endereçamento. Então, dou um Enter, dá 21. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, que é fazer um arrasto e vou arrastar, ok? Aqui dá 12 mais 13 dá 25, 14 mais 11 dá 25 e 9 mais dá 17. O que aconteceu do ponto de vista prático? Vamos dar uma espreitadela dentro das nossas colunas, ok? O que aconteceu? O que acontece do ponto de vista prático é que ele mantém a coluna, quando eu faço um endereçamento absoluto, a coluna mantém, não vai mudar a coluna, e só vai começar a mudar as linhas. Só vai mudar as linhas, não vai mudar mais nada além das linhas, ok? Então, esse é o tipo de endereçamento. Posso ver outro, ok? Continua sempre C, mas a linha sempre muda. Esses são os dois tipos de endereçamento que existem no Excel, ok? Bom, vamos então para a nossa explicação aqui em cima, para mais explicação, mais exercícios. Eu tenho uma tabela de salário, salário mínimo, salário e, ok, para cada ano vai ter um aumento salarial percentual, ok, em percentagem. Em 2020, por exemplo, vamos aumentar o salário de 200 mil, queremos aumentar até 9,8%, não é? Em 2021, queremos aumentar para 9,5%, em 2022, 8,5% e em 2023, 7,5%. Como é que nós fazemos o cálculo de percentagem no Excel? Nós já aprendemos isso na nossa aula anterior, na nossa aula retrasada, que falamos sobre os operadores aritméticos. Vai lá, dá uma vista de olho, mas antes de ires lá, continue assistindo a aula. Depois dessa, podes ir assistir então a aula de operadores aritméticos que está aqui no nosso canal, ok? E está disponível para todos, ok? Vamos então fazer o cálculo igual B3 mais B3 vezes 9,8%, ok? Bom, falar de alça relativa e absoluta, vamos dar um Enter. Então, nos 200 mil, não é? O acréscimo de 9% representa, então, 19.600, ok? E podemos fazer o endereçamento
vertical, ok? O endereçamento vertical e demos conta que parece que está muito acima e tem erros nesse cálculo. Tem erros nesse cálculo. Porque aqui já deu um valor absurdo, 1 bilhão, não é? E aqui deu basicamente 1.000 milhões de kwanzas. Então, não é verdade. Constatando o erro, o que é que nós vamos fazer? Vamos olhar então para a nossa célula. Vamos ver. Ok, primeiro vamos ver aqui. Aqui ele está correto, ok? B3 mais B3 multiplicando pela C2, ok? Aqui está correto. Aqui está correto. Nós temos a B3, ok? Que é esse valor aqui, ok? Mais a B3 e estamos a multiplicar então a C2, que é este valor que está aqui. Bom, aqui está correto. Vamos ver então outra célula aqui, ok? A célula, o que deu errado? Ok. Aqui o endereçamento está B4 mais B4 vezes C3. Se nós olharmos, ele já não está a multiplicar os 6.666 pela C2. Ele está a multiplicar pelos 219 mil kwanzas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que o valor, esses valores que estão na coluna B, sejam todos multiplicados pelo valor, pelos 9,80%. Aqui fica claro que nós precisamos de fazer um endereçamento absoluto, porque o endereçamento relativo, que é o padrão do Excel, que é o que nós fizemos, ok? Vamos eliminar e vamos fazer novamente, que é o padrão do Excel, esse é o endereçamento relativo, deu erro. Então, para corrigir isso, eu posso corrigir manualmente, já que eu quero que esse valor seja multiplicado por esse valor da C2 aqui, ok? Também na célula a seguir e multiplicar. E o valor correto é esse que nós iríamos ter, ou seja, 6.666 multiplicando, ok? Acrescentando 9%, daria 7.320. E 833 multiplicando então por 9%, daria então 915 kwanzas. Então, está correto, mas não é dessa forma que nós queremos também. Nós sempre podemos fazer da melhor forma e usar a melhor prática de uso do Excel. E a melhor prática é a seguinte: igual B3 mais B3 vezes C2. Ok. O que é que nós verificamos aqui? Como é que nós podemos interpretar isso? Bom, olhando para a nossa tabela toda, eu vou fazer aqui, olhando para essa tabela toda, eu olho e penso o seguinte: aqui nesta tabela, qual é a coluna que tem dados, além da coluna B? Ok? Já nenhuma coluna tem dados. Então, o que significa? Significa que a coluna B, ela vai ter que ser endereçada da B3, ela vai ter que sair B3, B4, B5, ok? Quer dizer que o endereçamento nessa coluna tem que ser relativo, ok? Entendemos? Porque ela tem dados, ela tem valores aqui. As outras colunas não têm. Então, esta coluna, onde tem dados, o endereçamento vai ser relativo. E olhamos então depois para as nossas linhas. As linhas. Quais são as linhas dentro da nossa tabela que têm valores, que têm dados?
E as linhas que têm dados, que têm valores aqui dentro desta nossa tabela, a linha 2, ok? É a linha 2. O que significa dizer que nós queremos que a linha 2 seja fixa, não se mova. Não sai C2, depois vem C3, depois vem C4. Não. Nós queremos que essa linha seja fixa, porque é a única linha que contém dados, ok? Então, vamos fazer o endereçamento da forma correta, ok? Para fazer o endereçamento, como nós vimos no exemplo aqui abaixo, nesse exemplo aqui, para fazer o endereçamento, usamos a F4, ok? Vamos dar um F4 na célula, ok? Na C2. Nós não queremos que fixe tanto a coluna quanto a linha, nós só queremos fixar a linha, ok? Só queremos fixar a linha porque nós queremos que depois da C2 venha a D2. Nós queremos que a coluna se movimente, a coluna não esteja fixa. Então, nós só queremos a linha. A linha é que tem que estar fixa. Essa linha tem que ser a mesma, mas a coluna vai ter que ser diferente. Então, para fixar a linha, nós já sabemos que o cifrão tem que estar atrás do número 2. E assim fixamos a linha, ok? E damos um Enter, ok? O mesmo valor e fizemos o endereçamento para baixo. E assim está correto. Depois desse endereçamento, depois de nós corrigirmos o erro, podemos fazer um endereçamento horizontal, ok? E vamos notar se todos os nossos cálculos estão corretos ou não. Ok, aqui é por 3 mais C3 vezes D2. Saímos, aqui é C2 e aqui é D2, ok? D2 por quê? Porque agora o cálculo é nos 9,5%. Não é mais o cálculo do 9,8%, ok? A nossa missão era fazer com que movessem as colunas, mas permanecesse a linha fixa. Então, a linha continua a linha 2, como está a ver aqui, D2, mas então as colunas mudam. É D, coluna D, a linha permanece para 2. Então, do mesmo jeito, vão ver aqui, é coluna E, mas a linha permanece 2 e é, então aqui também a coluna F, mas a linha permanece a linha 2. É assim que nós fizemos endereçamento absoluto, então, no nosso Excel, ok? É assim que nós fizemos o endereçamento absoluto no nosso Excel. Bom, feito o endereçamento, nós podemos fazer o endereçamento desta forma ou podemos então fazer de uma forma mais ágil, de uma forma mais rápida, de uma forma mais profissional, que é usando então o endereçamento absoluto automático. Ou seja, eu vou fazer um preenchimento do endereçamento absoluto automático, que é igual, ok? B3 mais B3 vezes C2, vamos fixar linha, ok? Fixamos linha. Para fazer o endereçamento absoluto automático, eu vou usar um atalho, que é o Ctrl, pressiono a tecla Ctrl e dou Enter. E automaticamente as minhas células que foram selecionadas, todas as minhas células selecionadas, então elas vão ser preenchidas, vão ser resolvidas ou receberão então os dados correspondentes. Lembrando que a aula de seleção e navegação também foi feita aqui e continua disponível no nosso canal, ok? Vai lá também, depois dessa aula, pode assistir também a aula de seleção e navegação. Vamos então para a próxima planilha, não é? Nós temos aqui uma base
ok? Temos aqui uma base e a nossa missão aqui é a mesma, ok? Eu tenho um salário base de 2019 e tenho um salário diário, ok? E tenho também o salário por hora, ok? A mesma coisa é nós aumentarmos o valor por cada empresa que eu fui passando. Eu aumentei então o valor do meu salário, foi aumentando, foi feito um reajuste de 9,5, 9,8, 9,5, 8,5 e aqui vamos colocar também 7,5. Ok, 7,5. Ok. Então vamos lá, vamos fazer. O que é que acontece? Sempre pense no seguinte: eu tenho aqui uma tabela e eu vou sempre pensar, ok, qual é a coluna que tem dados? Sempre pensa nisso. Se vai fazer endereçamento absoluto, vai usar endereçamento absoluto ou relativo, sempre pense. Qual é a coluna que tem dados e qual é a linha que tem dados? Sempre pense assim. Então, eu sei que a minha coluna que tem dados nessa tabela é a B. Então, essa coluna vai ser relativa, ou seja, ela não vai ser fixa, ela vai ter que ser endereçada. Vai ter que sair da B10, depois vai ter que ir para B11 e depois vai ter que ir para B12, ok? E depois eu faço a mesma pergunta para a linha. Qual é a linha da minha tabela, ok? Desta minha tabela, qual é a linha da minha tabela que a tabela é esta, ok? Qual é a linha da minha tabela? Qual é a linha da minha tabela que tem dados, ou seja, que tem valores que eu vou utilizar. Então, eu vou encontrar aqui que a linha é a linha 9, ok? A linha 9. Essa linha vai ter de ser fixa, ok? Porque essa linha vai ser fixa, mas a coluna vai ser relativa, ok? Vamos então à explicação no exercício. Continuando. Então, eu vou dar um Enter sempre, lembrando que escrever uma fórmula no Excel sempre com sinal de igualdade, sempre. Então, eu quero fazer B10, ok? Mais B10, eu quero saber qual é o acréscimo que teve, não é? Vezes C9, ok? C9, eu já sei, aqui eu estou a pensar no seguinte, aqui, voltando, ok? Vamos fazer primeiro o cálculo, ok? Vamos fazer primeiro o cálculo desse salário, ok? Aqui é igual, não precisamos, não precisamos. Igual, tá? B10 mais B10 vezes C9. Então, nós já sabemos que a nossa coluna que tem dados, já sabemos que a nossa coluna que contém dados é a coluna B. Logo, essa coluna vai precisar ser endereçada para as outras linhas. Vai ter que sair da B10, depois vai ter que vir para B11 para fazer os cálculos, ok? Então, nós olhamos aqui para a nossa linha e dizemos que a linha que não tem que mudar é a linha 9, ok? Então, vamos fazer um endereçamento fixo na linha 9, ok? F4, F4, fixamos na linha 9 e encontramos então o resultado que é este, 406,260 é então o valor que vai ser acrescido nos meus, perdão, é o valor então que vai ser do meu salário na empresa LPD, ok?
ok? Vamos fazer o endereçamento, fazemos o endereçamento e vamos verificar, ok? Sim, a B saiu da B10, vamos aqui, B10, e aqui é B11, saiu da B10, como nós queríamos, e foi para B11, e a C está fixa, ok? Aliás, a linha está fixa, não é? Como a linha está fixa, ele não baixa, não sai C9 para C10, não vem aqui. Ele não vem aqui C10, não calcula com esse. Continua calculando os 9,80, ok? E isso é o que nós queríamos que você aprendesse aqui hoje. E depois disso, nós podemos fazer o endereçamento horizontal e fazemos então o cálculo e ele vai calculando sempre, ok? Manteve, mudou C10, B10, C10 e aqui B, AD, perdão, AD e a coluna muda, ok? Mas a linha permanece fixa, ok? Mas a linha aqui vai permanecer fixa, ok? A linha vai permanecer fixa. Então, qualquer dúvida, vai repetir a aula, repete a aula, faça exercícios, procure por exercícios, estude e só assim vai se tornar um craque em Excel, ok? Estamos juntos, qualquer dúvida, não esqueça repetir as aulas, repetir até que você compreenda os conceitos aqui ministrados.